Olá, caro aluno! Esta é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que falaremos sobre recursos da programação, que são as funções. Vamos ao último tópico sobre as funções que é tratado neste curso. Como agora declaramos variáveis em funções distintas, como já vimos nas últimas videoaulas, vamos entender nesta aula como fica o acesso a estas variáveis na memória. Com isso, então falaremos sobre as variáveis e o escopo dessas variáveis. Variáveis, você já sabe o que são. Agora, vamos acrescentar algumas informações sobre as variáveis quando envolvemos funções nos nossos programas. Então, as variáveis são espaços de memória que reservamos para armazenar as informações que são manipuladas em um programa. Quanto ao escopo das variáveis, o escopo de uma variável é o contexto que define a visibilidade e acessibilidade desta variável em diferentes partes do programa. Então, toda variável tem um escopo. O escopo de uma variável equivale às linhas de código onde a variável pode ser acessada, seja para fazer a leitura do valor que está armazenado nesta variável, seja para modificar o valor a ser armazenado por essa variável. Temos então as variáveis locais, que são as variáveis declaradas dentro do corpo de uma função, ou seja, declaradas entre as instruções que compõem a definição de uma função. Nesse caso, essas variáveis são locais para a função, pertencem à função onde elas são declaradas. São vistas e, por isso, só podem ser acessadas entre os comandos da função. Neste caso, também estão os parâmetros declarados para a função. Os parâmetros de uma função são vistos como variáveis dentro dessa função, porém, variáveis locais desta função. O escopo de uma variável local corresponde apenas ao bloco de comandos da sua função, ou seja, uma variável local, que no caso é uma variável declarada dentro de uma função, só pode ser utilizada entre os comandos implementados para esta função, ou seja, só pode ser acessada entre as linhas que compõem a definição desta função. As variáveis locais podem ser acessadas apenas para realizar as operações que compõem o corpo da respectiva função onde elas foram declaradas. Dentro de uma função, não se tem acesso a variáveis declaradas em outras funções, ou seja, as variáveis declaradas em outras funções não podem ser acessadas a partir de uma função que você esteja trabalhando. A reserva de memória para uma variável local é condicionada à execução da função, ou seja, a reserva para as variáveis que são declaradas dentro de uma determinada função só será feita se a função for executada. Então, a reserva também poderá ser refeita cada vez que a função executada ou assim chamada. E, no caso, podem ser reservados endereços de memória distintos a cada execução que é feita. Ou seja, numa determinada execução, eu reservo uma certa região da memória, mas numa próxima execução desta mesma função, aquela região pode estar ocupada ou não, e eu posso reservar a mesma região, mas também eu posso acessar e reservar regiões diferentes da memória. Quando a execução da função termina, os espaços de memória que foram reservados para as suas variáveis locais e, claro, essas respectivas variáveis associadas a elas, ou seja, os identificadores, são liberados para outros usos e já não podem ser mais acessados quando a execução já terminou. Então, você já saiu da função, então essas variáveis
já foram desalocadas, então não temos mais acesso a essas regiões da memória. Vamos então a um algoritmo de exemplo para entender melhor esse conceito. Observe que no nosso algoritmo de exemplo existem variáveis locais declaradas em cada uma das duas funções implementadas que coincidentemente têm o mesmo nome, como é o caso da variável raio, que é o identificador de um dos parâmetros da função volume cilindro, e também é uma variável declarada dentro da função main. Esta situação ocorre também com a variável altura, com o identificador altura. No caso da variável volume, esta é declarada tanto entre as instruções da função volume cilindro, quanto entre as funções da função main. Porém, todas estas variáveis são independentes umas das outras, ou seja, ocupam espaços distintos na memória. O endereço de memória reservado para a variável raio da função main é diferente do endereço de memória reservado para o parâmetro raio da função cilindro. Agora, vamos alterar os identificadores, os nomes, das variáveis da função volume cilindro. Então, o parâmetro raio desta função passa a se chamar R, o parâmetro altura passa a se chamar A e a variável volume passa a se chamar V. A modificação do nome dos parâmetros e variáveis dessa função não implica em qualquer modificação no programa, ou seja, como as variáveis já eram independentes umas das outras, isto não mudou em nada, apenas alteramos os identificadores, os nomes que utilizaremos para acessar algumas dessas regiões que foram reservadas. Vamos voltar à implementação como estava, ou seja, voltar os nomes, os identificadores aplicados anteriormente às variáveis. Neste exemplo, quando a função é chamada, a função volume cilindro, o valor das variáveis raio e altura declarados dentro da função main são utilizados para inicializar os parâmetros raio e altura da função volume cilindro, ou seja, será feita uma cópia do valor que está armazenado na região da memória, reservado para a variável raio da função main, para o espaço reservado na memória para o parâmetro raio da função volume cilindro, e da mesma forma será executado para a variável e parâmetro altura. Além das variáveis locais, existem outros tipos de variáveis que não serão abordados neste curso. O primeiro deles são as variáveis globais, que são variáveis declaradas fora de qualquer função. Um efeito destas variáveis é que elas vivem ao longo de toda a execução do programa, ou seja, o espaço reservado para estas variáveis não será liberado enquanto a execução do programa não for encerrada. Uma outra característica dessas variáveis é que elas são visíveis por qualquer função e, por isto, podem ser acessadas por todas as funções definidas após as suas declarações. O outro tipo de variável que não utilizaremos neste curso são as variáveis estáticas, que, assim como as variáveis globais, existem durante toda a execução do programa. Porém, uma variável estática é declarada no corpo de uma função, ou seja, entre as instruções de uma função, e por este motivo só pode ser acessada por esta função. E já que estamos falando de variáveis locais, vamos entender melhor como funcionam os parâmetros com a chamada de uma função, já que os parâmetros são vistos como variáveis locais de uma determinada função. Quando uma função que recebe parâmetros é chamada, é necessário indicar um valor de entrada para cada um de seus parâmetros. Deixar de indicar o valor para qualquer parâmetro de uma função na sua chamada
causa um erro de sintaxe identificado em tempo de compilação. O valor a ser passado a um determinado parâmetro de uma função pode ser obtido diretamente de uma constante, ou seja, você indicará o valor que deverá ser passado. Este valor pode ser obtido também através de uma variável, ou seja, o valor a ser passado para o parâmetro da função será o mesmo valor armazenado na variável indicada, e então teremos duas regiões da memória armazenando o mesmo valor, a região reservada para o parâmetro e a região reservada para a variável utilizada na indicação do valor do parâmetro na chamada da função. O valor de um parâmetro também pode ser indicado por uma expressão, seja ela algébrica ou lógica, ou ainda, o valor para o parâmetro de uma função pode ser o retorno obtido com a chamada de uma outra função. Temos aqui exemplos dessas situações. No primeiro caso, os valores constantes 4.0 e 5.0 estão sendo passados para os dois parâmetros da função volume cilindro. Ou seja, sempre que esta função for chamada com esta linha de código, ao seu primeiro parâmetro será atribuído o valor 4.0 e ao seu segundo parâmetro será atribuído o valor 5.0. No segundo caso, temos a chamada à mesma função volume cilindro e neste caso o valor a ser associado, atribuído ao primeiro parâmetro da função será o valor armazenado na variável raio e o segundo a ser atribuído ao segundo parâmetro da função será o resultado da expressão 10.0 dividido por 2, ou seja, neste caso a expressão deverá ser resolvida para então o resultado ser atribuído ao segundo parâmetro da função volume cilindro. Neste caso, o segundo parâmetro receberá o valor 5.0. No terceiro exemplo, temos o primeiro parâmetro recebendo um valor como valor, o resultado da expressão diâmetro dividido por 2. Porém, agora a expressão conta com a presença da variável diâmetro como um de seus operandos. Mas o efeito é o mesmo. Primeiro será resolvida a expressão e o resultado será atribuído ao primeiro parâmetro da função volume cilindro. Já o segundo parâmetro da função, neste exemplo, está sendo inicializado com o valor que está armazenado na variável altura. Por fim, temos o exemplo em que ao primeiro parâmetro da função volume cilindro está sendo atribuído o valor armazenado na variável raio e ao segundo parâmetro que está da função será atribuído o resultado da expressão SQRT de 9 mais SQRT de raio. Mas observe que agora, apesar de o segundo parâmetro da função estar sendo inicializado com o resultado de uma expressão, a resolução da expressão depende da execução chamada da função SQRT, que deverá ser executada duas vezes, uma vez com o parâmetro 9, outra com a segunda execução com o parâmetro que é o valor que está armazenado na variável raio, e os resultados obtidos por estas duas execuções, ou seja, os dois resultados produzidos por esta função, de acordo com cada um dos parâmetros passados, serão somados para então este resultado ser atribuído ao segundo parâmetro da função volume cilindro. Agora, ainda sobre as chamadas de funções e passagem de parâmetros, dando uma atenção maior quando são utilizadas variáveis para indicar os valores que serão atribuídos aos parâmetros, se o valor de um parâmetro é indicado através de uma única variável, apenas o valor desta variável é repassado para a função e utilizado para inicializar o valor do parâmetro. Temos aqui um exemplo em que a função volume cilindro está sendo chamada
e para os seus parâmetros estão sendo passados os valores armazenados nas variáveis raio e altura, respectivamente. Neste caso, como pode ser observado, estas variáveis foram declaradas na função main e inicializadas na sua declaração com os valores 4.0 e 5.0. Com isto, estes valores serão copiados para os parâmetros R e A da função volume-cilindro, ou seja, temos agora duas regiões da memória armazenando o valor 4.0. Uma dessas regiões identificada como raio e a outra identificada como R. E da mesma forma, temos também duas regiões da memória armazenando o valor 5.0. Uma delas identificada como altura e a outra identificada como A. Porém, cada uma podendo ser acessada, cada uma dessas regiões podendo ser acessada por funções distintas. O que devemos observar é que não há relação entre as variáveis raio e o parâmetro R. Se o valor de R, ou seja, do parâmetro R, for alterado dentro da função, ou seja, entre as instruções da função, a variável raio, cujo escopo é dentro da função main, permanece inalterada. Ou seja, se eu atribuir qualquer valor à variável R, que inicialmente tem uma cópia do valor da variável raio, se eu atribuir qualquer valor a ela, a variável raio permanece com o valor 4.0. E a mesma coisa vale para a variável altura e parâmetro A. Esta independência entre variável e parâmetro na chamada de uma função indica a ocorrência de passagem de parâmetro por valor, ou seja, apenas o valor que está armazenado em uma variável é passado para a função, para ser atribuído a seu parâmetro. Este tipo de passagem de parâmetro também pode ser chamada de passagem por cópia, já que é feita uma cópia de um valor armazenado em uma variável para um parâmetro de uma função, que no fundo também é uma variável local da função. Porém, existe um outro tipo de passagem de parâmetros, ou seja, existe um outro tipo de relação entre variável e parâmetro, denominado passagem de parâmetro por referência. Neste caso, o parâmetro da função recebe um endereço de uma variável, um endereço de memória, ao invés de um valor de determinado tipo. Ou seja, o parâmetro da função recebe uma referência para conseguir acessar a mesma região da memória que já foi reservada para a variável utilizada para indicar o seu valor na chamada da função. Temos aqui um exemplo para esclarecer melhor essa outra espécie de passagem de parâmetro, em que um algoritmo em que foi implementado apenas a função main, e na verdade já tivemos contato com esta implementação, com este algoritmo, na videoaula anterior. Neste caso, o programa declara uma variável do tipo int, identificada como minutos, solicita ao usuário que informe um valor que será armazenado nesta variável. Depois, imprime na tela uma mensagem que depende do valor que está armazenado na variável minutos, para então chamar a função imprime formato hora, que já tivemos contato na videoaula anterior, que já implementamos e fizemos teste de mesa, inclusive. Por fim, a função main contém o seu comando return 0. Mas neste momento, estamos interessados na chamada da função scanf que está presente neste algoritmo. Desde o seu primeiro contato com esta função scanf, você foi instruído a utilizar o caractere comercial na frente do nome da variável onde o valor a ser informado pelo usuário deverá ser armazenado.
Como podemos observar no exemplo, o caractere comercial está na frente do nome da variável minutos e, desta forma, o valor informado pelo usuário será armazenado nesta variável. Na verdade, o caractere comercial é utilizado aqui para que a função scanf possa acessar a região de memória que já foi reservada para a variável minutos. Então, o endereço de uma variável é obtido por uma função com o uso de eComercial seguido pelo nome da variável. Agora vamos pensar um pouquinho. Com tudo isso que falamos, no caso da função scanf, realmente é importante que ela consiga acessar a região da memória que já foi reservada para a variável que queremos que o valor informado pelo usuário seja armazenado. Se ela não pudesse acessar esta região e seu parâmetro fosse apenas uma cópia do valor armazenado nessa variável, assim que a função fosse encerrada, a função scanf, as regiões reservadas para as suas variáveis e, consequentemente, a variável onde teria sido feita a cópia do valor da variável passada por parâmetro, seriam liberadas e, com isso, não teríamos mais acesso para utilizarmos o valor informado pelo usuário. Sendo a passagem de parâmetro nesta função por referência, entre as suas instruções, ela irá acessar as mesmas regiões de memória já reservadas para as respectivas variáveis informadas na sua chamada. No nosso exemplo, a variável minutos. Com isso, o valor informado pelo usuário será armazenado nesta região da memória. Porém, como esta variável que passamos por parâmetro para a função scanf, precedida pelo caractere eComercial, não foi declarada dentro da função scanf, com a sua conclusão, ou seja, quando finalizar a execução da função scanf, o espaço não será liberado e continuaremos a ter acesso ao valor ali armazenado, como a execução da função scanf. Com isso tudo, então, o que podemos concluir sobre a passagem de parâmetros por referência é que, se houver alteração no local indicado pelo parâmetro que recebeu o endereço de variável, a respectiva variável será modificada, mesmo sem ter sido declarada na função. Ou seja, no nosso exemplo, se o parâmetro que recebeu a referência do endereço de memória da variável minutos sofrer alguma alteração dentro do corpo da função, a respectiva variável, ou seja, a variável minutos, da qual esse parâmetro tem o endereço, também terá o seu valor modificado, mesmo que essa variável minutos não tenha sido declarada dentro da função main. Então, no nosso exemplo abaixo, o endereço da variável minutos é passado como parâmetro para a função scanf. No segundo momento, a função scanf lê um valor do teclado e o armazena no endereço passado para o parâmetro, no caso, o endereço da variável minutos, mesmo sem fazer parte da definição de scanf, ou seja, a variável minutos não foi declarada dentro da função scanf. Mas mesmo assim, ela será alterada por esta função. Após o término da função scanf, a variável minutos conterá o valor digitado durante a execução de scanf. Ou seja, fora da função scanf, no nosso caso dentro da função main, eu ainda tenho o valor que foi produzido pela função scanf, com a leitura da informação informada pelo usuário através do teclado, e armazenado na variável minutos. Porém, a passagem de parâmetros por referência não será detalhada nesta disciplina, ou seja, você não aprenderá a definir funções que recebam um parâmetro por referência. Você simplesmente continuará usando este tipo de passagem de parâmetro, como vem fazendo ao utilizar a função scanf.
Com esta videoaula, fechamos o conteúdo sobre funções programado para ser passado a você nesta disciplina. Sugiro que você assista aos vídeos que apresentam a resolução de alguns exercícios do material da disciplina sobre este conteúdo, para ter mais um contato com este recurso de extrema importância para a programação. Além disso, claro, faça os outros exercícios propostos no material. Bons estudos!